Desde o princípio, a humanidade tem enfrentado uma realidade inegável, a presença do pecado. Em Romanos 5, versículo 12, somos lembrados de que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte. Essa passagem nos aponta para a origem do pecado original, trazido por Adão, e como ele se estendeu a todos os seres humanos. O pecado não é apenas um ato isolado, é uma condição que nos separa de Deus, criando uma inclinação natural para o mal e uma incapacidade de alcançar a santidade por nossos próprios esforços. Essa realidade pode parecer desesperançosa, mas é exatamente aqui que a graça de Deus entra como a resposta divina. Em Efésios 2, versículo 8, lemos: "Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus." A graça não é algo que podemos conquistar ou merecer, é um presente merecido, oferecido por um Deus que nos ama profundamente. Ela é a ponte que nos reconecta ao Criador, restaurando o que foi quebrado pelo pecado original. A graça de Deus não apenas nos justifica, mas também nos capacita a viver uma vida transformada. Ela nos liberta da culpa e da condenação, abrindo caminho para uma nova identidade em Cristo. Enquanto o pecado nos afasta de Deus, a graça nos atrai de volta, mostrando que, mesmo em nossa fraqueza, o poder de Deus é perfeito. Essa introdução nos prepara para explorar mais profundamente como a graça de Deus opera em nossas vidas, libertando-nos das correntes do pecado original e nos conduzindo à verdadeira liberdade. A graça de Deus é um conceito que desafia a lógica humana. Em Romanos 3, versículo 24, somos lembrados de que somos justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Essa passagem revela um aspecto fundamental da graça. Ela é um dom imerecido, algo que não podemos conquistar por mérito próprio. É como um presente que nos é dado, não porque somos dignos, mas porque Deus, em sua infinita misericórdia, decidiu nos amar. No seu livro, Confissões, Santo Agostinho relata que a graça é um presente divino que nos é dado não por nossos méritos, mas pela bondade de Deus. Ele escreve: "Tu nos fizeste para ti, e o nosso coração está inquieto até que descanse em ti." Essa frase nos lembra de que fomos criados para um relacionamento com Deus, e é somente em sua graça que encontramos verdadeira paz e satisfação. A inquietação que Agostinho descreve é uma consequência do pecado original, que nos afasta do nosso propósito divino. Mas a graça nos reconecta a esse propósito, restaurando o que foi perdido. A graça não é apenas um conceito teológico, ela é uma realidade transformadora. Em Tito 2, versículo 11, lemos: "Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens." Essa manifestação da graça ocorreu de forma plena e definitiva em Jesus Cristo, que veio ao mundo para nos resgatar das correntes do pecado. Através de sua morte e ressurreição, ele nos ofereceu um caminho de volta para Deus, um caminho que não depende de nossas obras, mas da sua graça. Refletir sobre a natureza da graça nos leva a um profundo senso de gratidão. Ela nos lembra de que, apesar de nossa falibilidade, Deus nos ama incondicionalmente. Essa verdade nos capacita a viver com confiança, sabendo que não estamos sozinhos em nossa luta contra o pecado. A graça de Deus nos sustenta, nos fortalece e nos guia em direção à santidade. Essa compreensão da graça como um presente merecido nos prepara para explorar como ela opera em nossa vida diária, nos libertando da escravidão do pecado e nos capacitando a viver em novidade de vida. A vida cristã é marcada por uma constante luta entre a carne e o espírito. Em Gálatas 5, versículo 17, somos alertados sobre esse conflito, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Essa tensão é uma consequência direta do pecado original, que corrompeu a natureza humana e nos deixou com uma inclinação para o mal. No entanto, a graça de Deus não nos deixa desamparados nessa batalha. A graça é o poder divino que nos capacita a resistir ao pecado e a viver em santidade. Em 2 Coríntios 12, versículo 9, o apóstolo Paulo nos lembra de que a graça de Deus é suficiente para nós, pois o poder de Cristo se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Essa passagem nos ensina que não precisamos confiar em nossa própria força para vencer o pecado. Em vez disso, podemos nos apoiar na graça de Deus, que nos fortalece e nos guia. A transformação operada pela graça não acontece de forma instantânea, mas é um processo contínuo. Em Filipenses 1, versículo 6, lemos: "Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus." Essa promessa nos assegura que Deus está trabalhando em nós,
moldando-nos à imagem de seu Filho. A graça nos capacita a abandonar velhos hábitos e a adotar um novo modo de vida, alinhado com a vontade de Deus. Um aspecto importante dessa transformação é a renovação da mente. Em Romanos 12, versículo 2, somos exortados a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. A graça de Deus nos permite ver as coisas sob uma nova perspectiva, alinhada com os valores do reino. Essa mudança de mentalidade é essencial para que possamos resistir às tentações e viver em obediência a Deus. A luta contra o pecado pode ser intensa, mas a graça de Deus nos dá a certeza de que não estamos sozinhos. Em Hebreus 4, versículo 16, somos encorajados a nos aproximar confiadamente do trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Esse versículo nos lembra de que, em meio às nossas fraquezas, podemos sempre recorrer a Deus, que nos oferece sua graça como um refúgio seguro. Essa compreensão da graça como um poder transformador nos prepara para explorar como ela nos liberta das correntes do pecado, conduzindo-nos à verdadeira liberdade em Cristo. A graça de Deus não é apenas um conceito abstrato, ela é um poder ativo que nos liberta das correntes do pecado. Em João 8, versículo 36, Jesus declara: "Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." Essa liberdade não se refere apenas a uma mudança externa de circunstâncias, mas a uma transformação interior que nos liberta da escravidão do pecado e nos restaura a comunhão com Deus. O pecado original nos deixou em um estado de escravidão, incapazes de nos libertar por nós mesmos. Em Romanos 6, versículo 20, Paulo descreve essa condição: "Porque, quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça." Essa passagem nos mostra que, sem a graça de Deus, estamos presos em um ciclo de pecado e morte. No entanto, a graça de Deus nos oferece uma saída. Em Romanos 6, versículo 14, lemos: "Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça." Essa afirmação é poderosa. A graça de Deus nos coloca em uma nova posição, onde o pecado não tem mais domínio sobre nós. Isso não significa que não enfrentaremos tentações ou lutas, mas que, pela graça, temos o poder de resistir e vencer. A libertação operada pela graça nos permite viver uma vida de propósito e significado. Em 1 Pedro 2, versículo 9, somos lembrados de que fomos chamados das trevas para sua maravilhosa luz. Essa passagem nos mostra que a graça não apenas nos liberta do pecado, mas também nos capacita a viver como testemunhas do amor e da misericórdia de Deus. A graça de Deus também nos dá a capacidade de perdoar e sermos perdoados. Em Colossenses 3, versículo 13, somos exortados a suportar-nos uns aos outros e a perdoar-nos mutuamente, assim como o Senhor nos perdoou. Essa capacidade de perdoar é um fruto da graça em nossas vidas, que nos liberta do ressentimento e do ódio, permitindo-nos viver em paz e harmonia. Essa compreensão da graça como um instrumento de libertação nos prepara para explorar a esperança que ela nos oferece, apontando para um futuro onde o pecado não mais existirá e seremos completamente restaurados à imagem de Deus. A graça de Deus não apenas nos liberta das correntes do pecado no presente, mas também nos aponta para um futuro glorioso. Em 2 Coríntios 5, versículo 17, lemos: "E, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas." Essa passagem nos revela que a graça de Deus não é apenas um remédio temporário para o pecado, mas o início de uma transformação completa que culminará na restauração de todas as coisas. No seu livro, Enchiridion, Santo Agostinho relata que a graça não apenas nos liberta do pecado, mas também nos prepara para a glória futura. Ele afirma: "A graça é o início da glória que nos será revelada." Essa ideia nos lembra de que a graça de Deus é como uma semente plantada em nossas vidas, que crescerá até alcançar sua plenitude no reino eterno. A transformação que experimentamos hoje é apenas um vislumbre do que está por vir. A esperança que a graça nos oferece é fundamentada na promessa de Deus. Em Apocalipse 21, versículo 5, lemos: "Eis que faço novas todas as coisas." Essa promessa nos assegura que, um dia, o pecado e suas consequências serão completamente erradicados, e viveremos em um mundo restaurado, onde a justiça e a paz reinarão. A graça de Deus nos capacita a viver com essa esperança, mesmo em meio às lutas e desafios do presente. Essa esperança não é passiva, ela nos motiva a viver de maneira digna do chamado que recebemos. Em Filipenses 3,
versículo 14, Paulo escreve: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A graça de Deus nos impulsiona a buscar a santidade e a viver de acordo com os valores do reino, sabendo que nosso esforço não é em vão. A graça também nos une como povo de Deus, criando uma comunidade de fé que reflete o amor e a misericórdia de Cristo. Em 1 Pedro 2, versículo 9, somos lembrados de que somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Essa identidade compartilhada nos fortalece e nos encoraja a perseverar, sabendo que não estamos sozinhos nessa jornada. Essa compreensão da graça como uma fonte de esperança nos prepara para a reflexão final, onde exploraremos como a graça de Deus é poderosa para transformar vidas, quebrar cadeias e restaurar o relacionamento com o Criador. Ao longo desta jornada, exploramos como a graça de Deus é a resposta divina ao pecado original, uma força poderosa que nos liberta, transforma e nos aponta para um futuro glorioso. Desde a queda de Adão até os dias de hoje, o pecado tem sido uma realidade inegável, mas a graça de Deus se revela ainda maior, oferecendo-nos redenção, restauração e esperança. A graça não é apenas um conceito teológico, é uma experiência pessoal que muda vidas. Ela nos alcança em nossa fraqueza, nos fortalece em nossas lutas e nos conduz à verdadeira liberdade em Cristo. Como vimos em João 8, versículo 36, é Jesus quem nos liberta, e essa liberdade nos permite viver uma vida plena e cheia de propósito. A transformação operada pela graça não é instantânea, mas é certa. Em Filipenses 1, versículo 6, somos lembrados de que Deus completará a boa obra que começou em nós. Essa promessa nos dá a certeza de que, não importa quão longa seja a jornada, a graça de Deus nos sustentará até o fim. Agora, chegou o momento de tomar uma decisão. A graça de Deus está disponível para todos, mas cada um de nós precisa responder a esse chamado. Se você ainda não experimentou a libertação que só Cristo pode oferecer, este é o momento de se posicionar. Escreva algo que reflita sua decisão de seguir a Cristo, como eu escolho a graça ou eu aceito a liberdade em Cristo. Essa simples declaração pode ser o primeiro passo em direção a uma vida transformada pela graça de Deus. Que Deus abençoe sua vida, guiando você em cada passo dessa jornada de fé.